Queridos, deixa eu compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, que está escrita no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versos 1 em diante. Se você tem a sua Bíblia com você, se você tem o seu app, se você tem, enfim, o que você trouxe para acompanhar a palavra, vai ser bênção demais. Nós, no Brasil, temos o setembro alusivo ao combate, à proteção, ao suicídio, e chamado de Setembro Amarelo. Se você acompanha as redes sociais, por esses dias, um dos jornais da cidade pediu para que eu gravasse um vídeo pequeno e mandasse para eles, e eles começaram a compartilhar esse vídeo, falando a respeito do que a depressão causa, de uma maneira muito curta. E nesse vídeo eu falava para que as pessoas não viessem a desistir, porque elas não estavam sós. E nesse primeiro culto de setembro, de quarta-feira, eu gostaria de caminhar com você por aquela mensagem de uma maneira mais ampla. E os louvores de hoje, Deus vem trabalhando sobre isso. Ele vem afirmando que Ele nos ama. Ele vem falando contra toda a depressão, contra toda a ansiedade. E de alguma forma Deus está já nos ministrando sobre isso. Eu gostaria de entrar um pouquinho mais naquela história, que naquele dia eu apenas dei uma pequena pincelada sobre. Primeiro livro dos Reis 19, versículo 1 em diante. Assim diz o texto bíblico: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a um deles. E que vendo ele, Elias, se levantou, e para escapar com vida se foi para Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já chega, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um pé de zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E ele comeu e bebeu, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez, e o tocou e disse: Levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho. Você pode dizer amém? Deixa eu contextualizar você aqui sobre esse texto. Antes, se puder dar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, um pouquinho abafado. Quando o profeta Elias está dentro dessa situação, eu não sei se você conseguiu acompanhar bem o que eu li, mas o grande profeta, um grande homem de Deus, chega para Deus e diz: Já basta, agora chega, não dá mais. Não, pastor, quem falou isso aqui foi um irmãozinho da igreja. Quem falou isso foi um afastado dos caminhos do Senhor. Quem falou isso foi uma pessoa que está vivendo ali no momento depressivo dela, né, já há anos. Não. Quem falou isso foi um profeta. No momento que ele sai de um milagre que aconteceu. Ele havia feito um desafio, porque o povo de Israel estava todo afastado dos caminhos do Senhor. Eles estavam totalmente afastados, e então havia ali 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, e você me pergunta, quem eram eles? Demônios, em resumo. E levantavam estátuas, e Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ela que trouxe essa idolatria para Israel.
E eles estavam adorando esses deuses estranhos, eles estavam buscando resposta nesses deuses estranhos. E então Elias se levantou e disse: só há um Deus em Israel, e nós vamos provar isso aqui. E se você ler os capítulos anteriores de 1 Reis 19, fica comigo aqui, amém? Está me acompanhando, amém? Glória a Deus. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Elias fez um grande desafio, e ele disse: o Deus que responder com fogo é Deus. Vocês estão dizendo que é esse Deus aí da idolatria de vocês. Se for ele, nós vamos fazer um altar aqui, ele vai mandar fogo do céu, e até eu vou adorar ele. Mas, se o meu Deus responder com fogo, vocês vão saber que ele é o Senhor. Eu estou resumindo a história. Os profetas de Baal fizeram um altar, mas se cortaram, derramaram sangue, fizeram um monte de coisa, clamaram, e o Deus deles não respondeu. Elias ainda estava ali do lado tirando sarro deles, dizendo assim: gente, pode ser que ele está viajando, vocês deviam clamar mais alto, pode ser que ele está com probleminha no ouvido, alguma coisa assim. E eles tentaram de tudo, e quando Elias assumiu, a Bíblia diz que ele consertou o altar que estava quebrado, e ele clama a Deus: Senhor, esse povo vai saber que tu é Deus. E antes de ele pedir em oração, ele pediu para que o povo molhasse bem. Era um tempo de seca, então para que ninguém dissesse: não, é por causa da seca aí, pegou fogo aí nos gravetos, umas coisas. Ele mandou molhar, e molhar bem. E assim, quando Deus mandou fogo, conseguiu secar toda a água que estava ao redor, consumiu o altar, consumiu a oferenda, consumiu tudo. E então eles prenderam aqueles profetas do inimigo, e todos eles foram mortos. E Elias foi o homem que orou, e Deus respondeu dessa maneira tão extraordinária. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque a depressão, o momento de desânimo, o momento em que as pessoas pensam em acabar com tudo, ela não está vinculada apenas a você estar tendo uma caminhada de derrotas. Ela não surge, esse desejo de acabar com tudo, de você estar vivendo há 10 anos já em dificuldades, de você estar há 3 anos tentando sair das dívidas, de você estar há 3 ou 6 meses lutando porque o teu casamento acabou. Pode surgir do dia para a noite algo tão forte, que você não consegue controlar. Às vezes isso nasce de coisas não saradas, sim. A gente achou que está tudo sarado, que está tudo tranquilo e tudo mais, mas daí um pingo de água é o bastante para derramar no pote. Geralmente, quando nós não tratamos a fundo, e deixa eu dizer para você de que grande parte das coisas nós não tratamos a fundo. Exemplo: você tem uma briga em casa, aquela discussão assim, sabe, de arrancar o pica-pau do oco, aquele negócio feio, a vizinhança faz até assim, o crente está brabo. Isso em outros lugares, aqui eu sei que não acontece isso, mas em outros lugares acontece. E aí, quando acontece isso, eu vou embora, eu não quero mais viver nessa casa, e a gente solta tudo quanto é palavra que não devia. Tu é assim mesmo, eu só estava esperando a hora que tu ia mostrar tuas garras. Garra quem tem é tu, solta a farpa, e aí graças a Deus, vão consertando. Aí um olha para o outro, queria ter falado aquilo, eu também não, tal, me perdoa, e continuam caminhando junto. Mas aquilo que causou o problema, não foi tratado. Foi resolvido as farpas, os chutes, as bordoadas, as palavras, aquilo foi resolvido. Mas o que causou isso, não. Aí o que acontece? Na primeira gota de problema que vem, volta tudo igual. E quando você dá aquela consertada, e às vezes dá aquela consertada, dá aquela namorada, e dá aquela animada, aí tu pensa: nunca mais, eu não sei como é que eu briguei com essa mulher, cara. A mulher boa dessa, querida dessa, como é que eu fiz isso?
E ela pensa: como é que eu pensei em deixar desse homem? Ai, nunca mais a gente vai brigar. Gente, tu não resolve o problema, mas é uma gota que precisa. É um não fora de contexto. É um negócio que volta tudo, e a briga acontece toda de novo. Isso aqui eu só estou mostrando por um ângulo: coisas não resolvidas. Se você não resolve, se você tem um problema, se você tem um pecado, se você tem um vício, e você não confessou, e você não sentou com alguém, e você não resolveu, sabe o que vai acontecer? Por mais que você se arrependeu, chorou, disse: não, Deus, foi a última vez, agora a minha vida está limpa, estou caminhando, em algum momento, uma pequena tentação vai levar você ao fundo do poço de novo. Pequena coisa, uma pequena coisa, porque não foi tratado, não foi resolvido. Elias, a Bíblia não fala muito sobre a sua vida antes, só diz que apareceu Elias o tisbita, que era de uma aldeiazinha lá de Israel, profetizando, e ele disse: segundo a minha palavra, por 3 anos não vai chover nesse negócio. E assim que ele apareceu no contexto, o povo estava tão fora, que ele foi lá e simplesmente veio com a palavra, ó, quer saber uma coisa? Segundo a minha palavra. Ele era tão homem de Deus, ele estava tão no Senhor, que ele não falou nem segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra não vai chover. Deus, que andava com Elias, e Elias andava com Deus, disse assim: já que ele falou 3 anos, talvez eu nem ia punir eles durante tanto tempo, mas está 3 anos, por 3 anos não choveu. Assim ele aparece no cenário. Como era a vida dele antes, não sei. Como era o temperamento dele, nós conseguimos observar, olhando um pouquinho para o texto bíblico. Mas é fato que, quando eu olho para algumas coisas aqui, eu vejo que ele tinha sintomas de depressão, que estavam com ele, e aparece muito dentro desse texto. Ele apresenta uma alteração comportamental, se você prestar bem atenção, e de isolamento. Quando alguém falou uma palavra para ele que ele não esperava, porque ele tinha feito uma grande obra, de libertação, Deus tinha mandado ele falar: cara, entra lá e arrepia. Ele foi lá e fez. A palavra que veio para ele foi: se amanhã tu não estiver morto, que os deuses me façam outro tanto, se tua cabeça não estiver aqui. Ele recebeu a palavra de uma rainha, que falou contra a vida dele, e naquele momento ele conseguiu colocar a rainha acima de Deus. Isso que eu quero que você entenda, que as palavras ruins, muitas vezes nós damos mais poder para elas do que a palavra de Deus na nossa vida. Deus te entrega uma mensagem, Deus te entrega uma palavra, aí Satanás vem e entrega a palavra dele. Aí você diz: Deus, tu viu o que Satanás falou? Qual é que tem mais poder? E naquele momento ele ficou tão mal com aquilo, que ele foi para o isolamento. Isolamento é um dos primeiros sintomas de que a pessoa está deprimida, de que a pessoa está caminhando para algo perigoso. Ela se isola, e tudo que Satanás quer é que você se isole, porque isolado, você quebra uma das coisas que Deus percebeu que o ser humano precisa: companhia. E viu que não se achava alguém para Adão, então ele lhe fez uma adjuntora. Deus percebeu que comunidade era forte, Deus percebeu que andar junto era melhor, e lá em Eclesiastes vai dizer: porque se um cair, o outro levanta. Se tentar dormir só, não tem quem o aqueça, mas juntos um aquece o outro. E tudo isso está contextualizando de que andar em parceria é muito melhor. E aí ele tenta isolar, e Elias segue por isso, e depois desse isolamento, que ele vai para longe, se bota debaixo de um pé de zimbro, ele vai para uma caverna, ele cada vez vai se isolando mais, ele vai apresentar uma alteração de humor, isso é claro, um descontentamento, sem esperança, o desinteresse pela vida. Olha o que ele fala em 1 Reis 19:4, ele diz assim: toma agora, Senhor, a minha alma. Em algumas versões, basta, eu não sou melhor do que meus pais. E quando ele fala isso, a gente percebe um outro aspecto, que é quando nós começamos a nos comparar e nos denegrir diante dos outros. Nós começamos a nos colocar abaixo, a nossa autoestima
começa a declinar, sentimento de inutilidade. Eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu não sou melhor que meu pai, não sou melhor que a minha mãe, não sou melhor que ninguém. Olha para a minha vida. Tu percebe um homem de muita autoridade que chegou dizendo: segundo a minha palavra não vai chover. Vamos fazer aqui um altar e Deus vai responder com fogo. Você olha e você não diz, tá? Eu quero que você perceba uma coisa agora. Aí do seu lado tem alguém. Pare para pensar se essa pessoa é um potencial suicida. Eu sei que eu te choco nesse momento, porque você está abraçado à esposa, segurando a mão do marido, perto de um filho. Você parou para pensar que talvez essa pessoa toda imponente, cheia de autoridade, que trabalha, que corre, que faz, que briga, que luta, que defende, talvez hoje mesmo tenha pensado em desistir de tudo. Não consegue imaginar, né? Eu sei que não. Você não consegue imaginar olhando para alguém que todos os dias te empurra, quando você, porque é você que costuma dizer assim: ai, não aguento mais, e essa pessoa está dizendo para ti: não, vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai, mas essa pessoa que vive dizendo para ti: vai dar certo, nós vamos conseguir, amor, essa pessoa também pensa em desistir. E o grande problema é que essas pessoas, que sempre estão incentivando as outras, quando elas pensam em desistir, elas já estão a um passo de desistir. E é por isso que nós nos surpreendemos às vezes quando algumas pessoas partem dessa vida, e a gente diz: não, ele é cheio de vida, era uma pessoa empolgante, era uma pessoa que incentivava os outros, era um pai presente. A gente não imaginava coisas não resolvidas dentro dessa pessoa. Quem? Elias. Eu imagino a escola de profetas nesse momento. Elias morreu debaixo de um pé de zimbro. Elias levou uma corda e se matou debaixo de um pé de zimbro. Como? Ele acabou de fazer fogo descer do céu através da oração dele. Talvez você tenha visto algumas notícias que aconteceram nesses últimos anos de alguns pastores que tiraram a própria vida. Imagina a congregação dizendo: como? O pastor, ele era uma mentira. Não, ele não era uma mentira. Ele não era. Mas em algum momento ele se isolou. Mas em algum momento tudo que ele administrava foi demais. Mas olha só, porque apesar dele estar vivendo isso, um sono grande, ele só tinha vontade de dormir. Você já ouviu alguém falando assim: eu só tenho vontade de dormir, eu só queria dormir, eu só queria assim, um dia inteiro para dormir. Aí soube de 7 de setembro, ela disse: meu, 7 de setembro eu vou dormir. Mas daí a tua esposa já planejou tudo, onde é que você vai. Teu marido programou um negócio, você nem sabia, você estava só pensando: eu vou dormir muito. Eu já disse para minha mãe pegar as crianças. Mas não estava funcionando isso. A sonolência, olha a sonolência de Elias. Gente, eu quero que você pare para pensar, porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente só lê. Eu quero que você entenda uma coisa: esse homem deitou debaixo de um pé de zimbro e disse: Senhor, me mata. Ele pediu para morrer e dormiu. Aí a Bíblia diz que um anjo, não foi um homem, não foi um cara do deserto, um anjo tocou nele, acordou ele e disse assim: ei, come aí. E tinha coisa feita ali para ele. Olha só: pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Aí Deus chegou para o padeiro do céu e disse assim: ei, dá um tempo aqui, tu sempre queria conhecer a terra, né? Ó, vai lá, tem um filho meu lá, ó, faz um pãozinho desse aqui que tu faz para nós aqui, ó, coisa fina, com amaranto, centeio, fitness. Vai lá e faz um pãozinho para ele. O anjo desceu, amassou o pão, fez na brasa, botou um botija de água, chamou: ô Elias, ó, para tu. Tu acha que ele teve um anjo? Senhor, meu Deus, mandasse um anjo. Ele levantou, comeu, voltou a dormir.
Agora pensa no nível da depressão, que o cara tem um anjo do lado e ele não se surpreende com isso. Aí você diz, pastor, eu acho que se eu visse um anjo, gente, quantas vezes você chegou mal na igreja, Deus falou toda a tua vida aqui, que você saiu dizendo assim, alguém contou minha vida para o pastor, mas isso não adiantou, porque na semana você voltou a dormir, porque na semana você voltou a descrer, porque naquele momento foi impactante para você, mas o restante dos dias, você vai num retiro, você foi num momento, você teve no Tocando os Céus do ano passado, você teve em algum momento promovido pela igreja, que você foi extremamente tocado, você fez um monte de propósitos, e disse, uau, você comeu do pão que o anjo amassou, e você sentiu que era diferente, porque você estava cansado de comer o pão que o diabo amassou, e você assim, uau, você entrou na igreja e disse, uau, é aqui que eu quero ficar, agora minha vida vai mudar, e tua vida está igual. Por quê? Porque aquilo que não foi tratado vai te levar para o mesmo estado que você sempre esteve. É preciso tratar. Ele levanta, come, aí o anjo de novo chama ele, deixa ele dar o descanso, ele dorme, está precisando, levanta e come, e aí vem uma palavra, porque grande é a tua caminhada. Olha só como Deus trabalha para tentar nos arrancar de um momento depressivo da nossa vida. Ele olha para você e diz assim, ei, tem muito chão pela frente ainda para você, não acabou aqui não. Não é debaixo desse pé de cima, não é debaixo desse problema, não é debaixo dessa aflição, não é debaixo dessa notícia ruim, não é debaixo desse momento que você está se sentindo só, não é debaixo dessa maldição que lançaram sobre ti, que você vai parar e vai morrer. Tem muito chão pela frente para você caminhar. Tem muita coisa. Olha como Deus vem tratando. Deus não levanta ele dizendo assim, ei, deixa de ser bobo, rapaz, olha só o que aconteceu. Porque às vezes nós tentamos curar o outro dizendo isso. Para, chorando de barriga cheia, que ingratidão, está aí. Alguém diz assim, né? Isso aí é falta de um terreno para carpir. Depressão, isso aí cura lavar a louça, rapaz. Quantas vezes aí o Senhor pega e faz um acolhimento para ele. Ele está lá jogado debaixo de um pezinho dizendo, Senhor me mata, Senhor me mata, eu não quero mais viver. Aí Deus pega e faz pão para ele. Fez um pão para ele, deu água para ele. Diz, ei, tem uma jornada grande ainda pela frente. Aí ele anda com a força daquele pão, daquela água, ele anda por 40 dias e 40 noites. Cara, ele vai para longe. Cara, ele anda longe. Agora eu não lembro, mas é uma distância da onde ele estava para onde ele foi. Numa outra mensagem eu tinha trazido a questão dos quilômetros. Eu posso trazer num outro momento. Mas é longe. Só que mesmo indo para muito longe, ele vai até o monte de Deus, Horebe. Porque de alguma forma nós sempre somos atraídos pela presença de Deus, nós somos sempre atraídos, sabe, pelo Senhor. Quando você é marcado por Deus, você não consegue mais viver longe dEle. Você tenta se enfiar no mundo de novo, alguém olha para dizer assim, tu tem uma cara diferente, você tem uma cara de crente, tu não é na igreja não. Aí tu está tentando de todas as formas arrancar esse semblante, mas não dá mais, tem uma marca de Deus em você. É Pedro querendo ser igual aos outros, alguém vai dizer, tu andava com ele, né? Eu não, misericórdia, misericórdia, bem fala de crente, tu fala igual eles, rapaz, eu não, aí começou a falar palavrão para ser diferente. Existe uma marca de Deus em você. E eu sei que hoje, na tentativa de fugir dos teus problemas, você veio para cá, você veio para o monte de Deus, e Deus está falando com você. Elias, sai dessa caverna que eu quero falar contigo. Deus está olhando para você e está dizendo assim, filho, eu estou te vendo aí dentro dessa caverna onde você está. Eu
eu sei que você enviou lá dentro para que eu não te visse, mas eu estou te vendo, eu quero falar com você. E aí a próxima palavra que Deus vai falando com ele: o que tu fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Aí ele diz: é porque eu fiquei sozinho, é porque... O texto, a continuidade do texto vai dizer isso: só fiquei eu, todo mundo aí virou as costas, pela situação. E se você olhar o versículo 10 e depois o versículo 14, se não me engano, fala a mesma coisa. Deus fala com ele, ele diz: é porque eu estou aqui, porque todo mundo abandonou. Aí a Bíblia diz que passa aquele terremoto, passa o fogo, vem o vento, daí depois vem a brisa. Deus fala com ele de novo: o que faz aqui, Elias? E ele repete de novo. É quando a pessoa está redundante e você volta no mesmo ponto. Deus, é porque, olha a minha vida, não vou para frente, não consigo, a gente só briga, a gente não consegue vencer isso aqui, e isso aqui para mim, olha, é só eu que luto, é só eu que tento, é só eu, eu estou sozinho. Porque uma das coisas que levam as pessoas a isso é o sentir-se só. Aí Deus vem com uma palavra para ele, e quando Deus fala com ele se considerando sozinho, Deus diz para ele assim: você não está só. Existem ainda 7.000 que não se dobraram a Baal e que são fiéis a mim. Sabe o que Deus está tentando dizer para Elias ali? Ei, você pensa que está sozinho, que está difícil, que está pesado, que está tudo, sabe, que está tudo se acabando, que só você é o único que está vivendo isso. Não, você está de pé aqui, porque de uma maneira invisível, sem você saber, há 7.000 pessoas orando por você, 7.000 pessoas clamando pela tua vida. Você não faz ideia, mas tem gente orando por você. Você não faz ideia, mas tem gente que ama você de uma maneira que você não consegue nem imaginar. Deus sempre tem alguém intercedendo por você. Deus vem e diz para ele: você não está só. E essa era uma maneira de Deus trazer, de que ele não estava só, também num contexto físico, porque Deus estava gritando para ele num contexto espiritual: rapaz, até comida eu fiz para ti. Eu estou aqui com você. Sabe por que você vem no culto e sai daqui com o coração aquecido? É Deus dizendo: você não está sozinho, eu sei do teu problema, eu sei que você está vivendo. É como aconteceu com o rei Ezequias, quando ele sozinho no seu quarto recebeu uma sentença de morte, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você não vai levantar dessa cama. O profeta sai com aquela palavra dura que Deus entregou, e aquele homem sozinho no seu quarto vira para a parede e começa a fazer uma oração: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com meu coração perfeito. Ele faz uma oração, a Bíblia coloca reticências, porque provavelmente, e a Bíblia diz assim, ó: e chorou Ezequias muitíssimo. É aquele momento, e você sabe bem qual é, quando a gente já não consegue falar em palavras, e daí a gente só chora, a gente só chora, a gente só soluça, a gente quer dizer um monte de coisa, mas que não sai, e a gente está chorando ali, e a gente pensa assim: como é que, se Deus existisse, Ele me via, se Deus existisse. E enquanto Ezequias está ali, chorando, virado para a parede, Deus está falando com o homem dele, com Isaías, que nem tinha saído do pátio ainda, diz assim: volta lá. Como é que é, Senhor? Eu já entreguei a mensagem. Não, volta lá, eu tenho uma outra mensagem para ser entregue agora. A primeira mensagem era uma mensagem de morte, mas eu vi a oração do meu servo. Diz para ele: ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele não é como os deuses de Baal, que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve. O teu Deus está com os olhos em você, e Ele vê a tua história, Ele ouve as tuas orações, e as mãos dEle estão estendidas para abençoar a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus comigo. Eu quero terminar com você de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons,
mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.